Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho nós temos o Vladimir Alves, o Thiago Rocha, bafões de Felipe Campos, tudo aquilo que você tanto curte na nossa roda da fofoca, tá? Mas para abrir o nosso programa, claro, a nossa primeira página, e a gente não poderia deixar de falar em relação ao Tom Veiga, o Louro José, a entrevista que a Ale Veiga, a ex-mulher dele, deu ontem aqui ao nosso programa com exclusividade, confirmando a separação, confirmando o final de casamento. E a Ale, inclusive, a gente estava já na reta final do programa, né? Ela entrou no ar e ela conversou com a gente de coração aberto mesmo, muito a fim de explicar vários pontos da entrevista que havia saído no jornal O Extra de ontem com amigos do casal que teriam falado de desentendimentos, falado que ele estava agressivo, falado de traição, falado de uma série de coisas que acabou aí repercutindo bastante. E ela esclareceu, ela queria esclarecer, inclusive, o lance da tatuagem, né, da Catrina, daquela símbolo do Dia dos Mortos lá no México, e que ela tinha, né, detonado o próprio marido nas redes sociais porque ela não queria aquela tatuagem de jeito nenhum. Aí ela explicou a real da história e daqui a pouquinho vocês vão conferir aqui com a gente tudo isso. O importante são duas novas informações nesse caso. A primeira, que a Ale Veiga não quer mais falar, não quer mais dar entrevista, não quer mais tocar nesse assunto por orientação da advogada dela, que acha melhor não ficar falando tanto. Então pode ser que ela até apareça, dê alguma entrevista, mas no momento não, por uma orientação da advogada. Outra coisa, na Rede Globo, nos bastidores, o que se comenta é que o Tom Cavalcante não recebeu nenhuma proibição formal de ir para as redes sociais. Aliás, o Tom Veiga, imagina o Tom Cavalcante, o Tom Veiga não recebeu nenhuma proibição formal em termos de não poder ir para as redes sociais ou falar o lado dele dessa história, mas haveria um senso comum ali de que nada a ver misturar a vida pessoal com o personagem, com o Louro José do programa da Ana Maria Braga. Então, esses 2 dias, né, o que eles têm feito? Brincadeirinha, para quem está sabendo de tudo e todo mundo está sabendo de tudo, uma indiretazinha aqui, outra ali, mas a recomendação, deixa quieto, não fale a respeito, não precisa tocar no assunto. E talvez o Tom realmente não sinta mais essa necessidade depois da Ale ter entrado no ar aqui no nosso programa e ter, sabe, falado a verdade em relação a ele. Quer dizer, ela... como é que a gente diz? Ela realmente esclareceu que o Tom não tem essa imagem de agressividade que poderia comprometer, inclusive, a carreira dele e a imagem do próprio Louro José. Isso que ela fez questão, e não parecia que a Ale tivesse entrado no ar para limpar a barra, vamos dizer assim, do Tom Veiga por interesses profissionais, qualquer coisa assim. Não, ela quis entrar, foi ela que ligou pra gente, foi ela que pediu para a produção, que ela queria conversar conosco, né, com a nossa equipe aqui no estúdio, justamente para falar o que ela achava disso, porque ela achou muito injusto. Ela achou que era uma coisa que poderia prejudicar o Tom Veiga, poderia prejudicar o ex-marido dela, o pai da filha dela, e não sendo absolutamente verdade. Então, eu, particularmente, considerei a Ale bastante sincera, bastante franca, não é? E no tempo que a gente tinha ainda disponível antes do encerramento do programa para conversar com ela, nós tentamos dirimir todas as dúvidas, não é? O Thiago Rocha, inclusive, fez pergunta, o Vladimir Alves também, o Felipe, que levantou essa história desde a última semana, acabou não dando tempo dele conversar com a Ale no ar, mas ele tem mais coisas para contar hoje aqui para a gente também, então já vocês têm mais informações. Uma coisa que chama a atenção hoje é que ela cobriu já a tatuagem que ela tinha com o nome do marido, a tatuagem Tom Veiga. A Ale trazia no braço, foram 14 anos e meio de casamento, e agora ela preferiu cobrir, e olha, ficou linda, hein?
ficou muito bonita a tatuagem antes e depois, e tá aí que ela postou, porque, como ela disse pra gente, eles estão efetivamente separados há 2 meses, e ela diz que não falta amor nessa história, que eles se amam, ela tem amor por ele tem amor por ela, mas a convivência é insustentável, eles brigam demais e isso desgastou bastante a relação. Então, para que continuar junto, né, numa situação que estava difícil para eles como casal? Eles podem ser amigos, né, cada um para o seu lado, e foi isso que ela deixou bastante claro aqui no nosso programa. Então aí as fotos, as recordações e essas 2 informações importantes. Primeiro, que ela não deverá falar com ninguém por orientação de advogado, isso pode sofrer mudanças, é claro, depende de uma conversa, de um diálogo, talvez com a própria advogada. E a outra coisa é o lado dele dessa história, que em função das declarações dela, não se sente mais tão pressionado ou orientado a esclarecer, a contar o lado dele da separação, né? E também o senso comum na Rede Globo de televisão, que deixa quieto, não mistura, né? Daqui a pouco tudo isso passa, a ler as declarações dela foram uma bandeira de paz, quer dizer, não existe guerra nisso, estava todo mundo preocupado, inclusive nós falamos isso aqui ontem, que poderia virar uma nova história de Wesley Safadão e Mileide Mihaly. Graças a Deus não vai por aí, não vai por aí, então ele pode, né, de uma maneira mais tranquila, pensar como é que ele vai se posicionar nessa história e se existe a necessidade dele se posicionar nessa história depois que a própria mulher dele, mãe da filha dele, agora ex-companheira, já se posicionou, já declarou, dizendo que realmente ele não é aquela pessoa como ele acabou sendo descrita no jornal por um que seria amigo do casal, né? Ali ela confirma, briga no Rock in Rio, ela contou a história, né, do interesse da terapeuta de casal no próprio tom que ela poderia inclusive ter dado em cima dele. Ela sentiu que ali tinha alguma coisa estranha, o que deu margem aos comentários de traição, de um caso extraconjugal. Ela tocou em todos esses assuntos. Se você não viu a entrevista, você vai conferir daqui a pouquinho e você vai ver que realmente, não é, o tom dela é de muita sinceridade, de muita franqueza. É uma pessoa que não estava falando para fazer média ou pelo menos, né, para preservar ninguém. Ela estava falando por uma questão de justiça, preservar o tom, mas por uma questão de justiça, porque realmente o que havia sido falado sobre ele não corresponde à verdade. Ela disse que nesses 14 anos e meio de casamento, jamais ele foi agressivo com ela ou teria tido algum gesto em relação a ela de maior agressividade, que ele é impulsivo, mas ele não é agressivo, tá certo? Vladimir Alves já chegou, Thiago Rocha também, Felipe Campos está a postos com os seus bafões na sua central de notícias. Boa tarde para vocês, né? Tudo em paz, né? E aí, Felipe, valeu, desde a semana passada estava batendo no lado certo da história, né? Pois é, até com a história da própria terapeuta, né? Que nós comentamos aqui, que ele foi fazer terapia de casal e que daí a terapeuta, ele estaria tendo uma relação, e ontem mesmo ela usou que a terapeuta foi um pouco sacana, vamos dizer assim, né? Eu achei, essa história me chamou muito a atenção por alguns pontos, assim. Nós estamos acostumados sempre a ver o lado do artista. Dessa vez foi a mulher que veio em defesa do próprio artista, no caso do próprio ex-marido, onde é difícil isso ultimamente, né? Ela entrou e ela rasgou a seda para ele, disse que ele foi um ótimo companheiro, é uma pessoa incrível e que realmente nada, que ela não iria denegrir a imagem dele em absolutamente nada, porque não correspondia. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção também é que os dois estão em litígio. Assim, como que eles estão tão amistosos, mas ao mesmo tempo que eles estão amistosos, eles estão enfrentando um litígio. A separação é litigiosa, é isso que você está falando? Você tem essa informação? Sim. Então, assim, não sei se por conta de alguma que a gente sabe de separação de bens para fazer arresto, enfim, um monte de história, mas talvez eu acho que
eu não consegui entender, porque a partir do momento que você tem uma relação e ela é amistosa, eu acho que não tem a questão do litígio, né, da separação do litigioso, né? Então isso me chamou, isso está me chamando a atenção. Mas assim, pode ser realmente, pode ser não, você está dizendo que é litigiosa, mas mesmo sendo uma separação litigiosa, vamos partir desse ponto, ela queria justiça em relação à imagem dele, pode estar sendo litigiosa por uma série de coisas, mas o que estavam dizendo não era verdade, é o que ela diz, só eu e ele sabemos o que nós vivemos, né? E ele não é uma pessoa agressiva, então talvez o senso de justiça da Alê prevaleceu sobre os desentendimentos e até uma separação litigiosa, como o Felipe está dizendo que é o que está acontecendo. Tiago Rocha. E ainda bem que a Alê se pronunciou, porque Sim. da parte do Tom, ele não pode se pronunciar, ele tem um contrato de confidencialidade, porque o Louro José é o personagem, Sim. o manipulador não aparece. Assim como era Bozo, que não podia saber que era o Luiz Ricardo, ou o Vanderlei Pipoca, os intérpretes. Então, foi muito importante que ela se posicionou, Certo. porque aí a gente acaba sabendo o que de fato aconteceu. Para fechar? Para fechar, fiquei surpreso, mesmo sendo uma separação litigiosa, da maneira dela em querer defender e honrar o caráter, né? Inclusive, ele foi visto hoje por uma fonte do Buchicho, saindo dos domínios da Rede Globo de televisão, após o programa, distribuindo sorrisos, cumprimentando todo mundo, tranquilo, sereno, e as pessoas falaram, olha, ele é um excelente profissional, um grande companheiro, e a gente não duvida de nada que ela tenha falado, negando que ele seja agressivo. Eu acho que ele devia estar realmente muito tranquilo hoje, ele estava bem à vontade, o Louro José no programa também estava felizinho, estava sem rouquidão, né? E o Felipe ainda vai falar dessa rouquidão aqui hoje, né, Felipe? Mas agora nós vamos colocar para você que não ouviu ontem, você que queira conferir tudo aquilo que a Alê Veiga falou pra gente dessa separação, a gente coloca agora para vocês. Vamos lá. E ela já está na linha com a gente, vamos conversar, vamos ouvir o lado da Alessandra, não é? Boa tarde, querida. Oi, boa tarde, Sônia, tudo bem? Tudo, como é que você está? Eu soube que você ligou aqui, né, conversou com o Vlad, você quer falar o seu lado e eu acho importantíssimo. Muito nervosa fiquei, eu não conseguia contato com vocês, eu falei, gente, eu preciso falar hoje, porque como você disse mesmo, você mesma disse, vira uma bola de neve se não for esclarecido. Sim. E o que você tem para falar pra gente? Meu amor, é o seguinte, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu não conheço pessoa melhor no mundo do que o Tom. Sim. O Tom é incrível, é um excelente marido, é um excelente profissional, um ótimo pai. O único problema é que a gente começou a brigar. Sim. Muito, discutir, a gente não estava mais combinando e a gente decidiu separar. Não houve traição, não houve agressão. O Tom não é agressivo, ele é impulsivo. É diferente de ser agressivo. Mas de resto, gente, ele é incrível. Eu não posso falar nada do Tom, nada. É um desgaste normal de relacionamento mesmo, fecharam um ciclo, é isso? A gente, presta atenção, Sônia, a gente se ama. A gente se ama. Sim. Só que a gente não combina mais. Só isso. A gente briga muito, eu não quero mais ficar brigando. Mas existe amor entre nós. Sim. Isso é fato. Tanto do meu lado quanto dele comigo. Eu tenho certeza disso. Porque o que a gente viveu, só a gente sabe o que a gente viveu. Certo. Agora, ficar colocando palavras, eu vou te dizer o seguinte, eu não sei de nada dessa matéria, assim, eu não tenho o que falar nem de quem escreveu, nem de quem passou as informações, não tem problema, porque a gente sabe que isso acontece muito, Sim. a gente sabe que muitas coisas, se não forem esclarecidas, tomam uma proporção que não é legal. Então, eu acho que as pessoas têm direito de tomar essas conclusões, porque realmente o Tom, né, não é a pessoa, mas como você falou, o personagem e eu acho que a gente tem que respeitar isso. Pelo fato de, assim, como eu te falei, as pessoas podem achar o que quiserem, não tem problema, eu não quero nem saber de onde partiu, como foi, só o seguinte, foi mal colocada essa situação. Sim, a história do Rock in Rio é verdade, sim, a história
que a gente separou há 2 meses, é verdade que a gente é casado há 14 anos e meio, tudo isso é verdade. Sim. Só o Tom nunca, jamais, em tempo algum, foi agressivo comigo. Muito pelo contrário. Foi com ele que eu aprendi a amar, ou a minha família aprendeu a falar eu te amo, de tão amoroso que ele é. Certo. O que a gente tem que dizer, a gente diz. Isso é verdade. Certo. Alessandra, que a gente está com o nosso tempo muito esgotado, mas eu queria que você, pelo menos, dissesse para a gente como está a saúde do Tom Veiga. Ele realmente foi internado novamente? Foi um estresse pela separação? Como é que se vê isso? Ele não foi internado, Sônia. Ele simplesmente se atrasou e perdeu a hora. Foi isso que aconteceu. Não aconteceu mais nada. Ele não foi internado, ele não está fazendo nenhum cateterismo, ele não está fazendo exames, não está fazendo nada, ele só se atrasou. Acho que todo mundo já aconteceu isso um dia, né? Sim, perdeu a hora. Ele alega que ele está gripado, e é verdade que ele está depressivo? Olha, eu não sei se ele está depressivo, mas ele estava num tratamento para parar de fumar, então eu acho que ele pode estar tomando algum remédio em relação à ansiedade, mas eu acho que depressivo não. Acho que nem combina com o Tom ser depressivo. Certo. Bom, vocês querem fazer pergunta para ela? Vladimir Alves. Queria saber da Alessandra aquela história da tatuagem, se houve ou não houve briga e como é que ela enxergou tudo isso. Ai, gente, desculpa, nem cumprimentei vocês, né? Não, mas eu não estou nervosa de participar dos programas mas é porque é por causa da situação mesmo. Desculpa, claro. Gente, o Felipe, Vladimir, desculpa, eu esqueci de cumprimentar vocês. Perdão. Que nada, diga, querida. Amor, é o seguinte, a tatuagem Quando ele foi fazer a tatuagem, ele estava começando a tatuagem, ele tirou uma foto e me mandou. Aí eu falei, pelo amor de Deus, diz que tu não tá fazendo uma tatuagem de Catrina, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, vai ficar linda, não sei o quê. Eu falei, não, eu não gosto, porque aí já estava o desenho quase todo, e aí eu falei, pelo amor de Deus, cobre isso, o que começou, cobre, não faz mais. Aí ele respondeu assim pra mim, agora eu vou até o final. Aí eu falei, poxa. Aí quando ele acabou, como ele sabia que eu não tinha gostado só do desenho, ele postou direto no Instagram, gente. Aí por isso que eu reclamei no Instagram. Não é porque eu desrespeitei ele ou coisa parecida. É porque ele postou lá. Então se ele não mandou pra mim ela pronta e postou lá, nós nada mais justo que eu responder lá, certo? Agora a gente entendeu. Agora a gente entendeu. Fala, Thiago. Eu vou dar uma pergunta aqui, Alessandra, para você no meu Instagram, no @ThiagoRochaBR, falando assim, Thiago, pergunte para Alessandra se o fim do relacionamento dela aconteceu porque o Tom se apaixonou pela terapeuta de casal. Não, a gente não fez terapia de casal. Na verdade, essa terapeuta, ela foi muito sacana mesmo. Ela me atendeu umas 3 vezes por aí. E eu sempre conversei com ela sem falar quem era meu marido. Aí no dia que foi preciso falar, deve ter sido pela 3ª vez, ela se mostrou interessada se ela poderia chamar ele para falar se ele toparia uma terapia de casal. Aí eu confesso que eu senti uma maldadezinha, até comentei com a minha irmã e tal, mas tudo bem, vamos ver o que ela quer. Aí ele foi, conversou com ela e eu senti... Aí depois passou um tempo, ele falou, a mulher até deu em cima de mim, até comentei com ela, eu não estou mentindo o que eu estou falando, eu até comentei com ela, o Tom comentou que você deu em cima dele. Imagina, que isso, aquela coisa toda. Tá aí, então, né? O que foi, Vlad? Não, chamou a atenção essa questão da terapeuta. Nossa, muito. Porque nós começamos a contar essa história aqui na semana passada, a gente ainda não tinha apurado tudo, né? Alguns boatos que rolavam a respeito. E ela confirma que realmente houve sim esta ida à terapeuta, primeiro ela, depois o Tom, e a terapeuta deu em cima dele, e ela foi perguntar para ela, e ela negou. Claro, não ia falar assim, e levar uma biada. Não houve, como ela disse, não houve traição e também não houve agressão, mas o divórcio segue. Sim, segue e segundo Felipe Campos, litigioso agora, não é, Felipe? Pois é. Há uma outra coisa que me chamou a atenção também é que ela em todos os momentos, como eu disse, já disse, né, que ela tenta preservar ele, enfim, mas eu ainda acho interessante ele vir também ou colocar alguma postagem, falar alguma coisa, deixar isso em público, sabe? Porque todo mundo acompanhou isso de uma maneira muito
muito bacana até agora, né? Então ele falar sobre isso eu acho que seria interessante também. Com certeza. Vocês repararam na primeira frase? Quando a Sônia começa a entrevista, a primeira frase que ela diz? Não, o que é? A gente se ama muito. Sim, ela falou, exatamente. Então, assim, esse fim de relacionamento tem alguma coisa aí, alguma peça a mais para fechar esse tabuleiro. Porque tem a ver com a terapeuta. Eu acho que é por aí mesmo, mas como gota d'água de uma situação de desgaste natural de casamento, né? Porque quando você ama uma pessoa, poxa vida, primeiro, você não rompe. Segundo, você não vai para os tribunais fazer uma separação de forma litigiosa. Você faz uma separação de forma amigável. E aí, essa história vai tomando um corpo, e eu entendo. Agora, o que eu acho que a lei merece todos os cumprimentos é porque, assim, ter se posicionado, ter vindo a público, o senso de justiça falado, dela foi maior que qualquer coisa, estava acima de qualquer coisa. Eu vou colocar um ponto final em todas as especulações e agora vocês vão saber da minha boca o que de fato aconteceu. Tá aí a prova. Tá aí, realmente. Isso pode mas tem uma coisa... Fala. Não, desculpa. Não, porque isso pode até prejudicar o processo. Claro, se há um litígio, lógico. Se há divergência entre as partes, ela falar, ou como o Felipe falou, o próprio Tom se pronunciar, isso pode comprometer o andamento do processo. Mas eu acho que falou mais o respeito entre os dois. Exatamente, né? falou mais alto mesmo, e mesmo porque eu amo, ele ama, mas muitas vezes o amor não basta, muitas vezes a incompatibilidade, o ciclo de vida que cada um inicia, né? Porque a gente pode estar junto, mas nós somos indivíduos, então as coisas vão tendo sequência aqui dentro da gente e chega uma hora que os caminhos divergem, né? Se distanciam, e eles estão passando por isso. Agora, vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, mas a gente sabe pelo menos que o respeito existe, isso é fundamental, e que o Louro hoje estava até trabalhando muito bem. Felipe duvida mesmo da gripe, você também? Não, eu não duvido. Não duvida? Eu não duvido. Felipe duvida? Eu duvido. Porque hoje você ainda achou que ele já estava bem demais? Hoje não, ontem, no final do programa ele já estava falando normalmente, e a Ana, aí o que me chamou a atenção também... Que a garganta vai esquentando. Foi que a Ana foi... Ele sempre prova as comidas, enfim, nós sabemos que são comidas extremamente temperadas, e a Ana ontem foi servir para ele a comida, ela não serviu a comida para ele. Ela não deu comida para ele, né? Não deu. Ele falou, Ana, aí vamos falar que a gente brigou de novo. Vamos ver, a gente tem esse trechinho do programa, vamos lá. Se quiser, pode colocar também um queijinho, Lozé. Maria. Ó, assim. E aí reza, sabe? Consegue entender do que eu tô falando? Olha o serviço. Aí, primeiro que fica um prato lindo, Tá né? lindo. De limão. E eu tô quase na hora de ir embora. Quase não, estamos batendo na trave já. Não era meu esse. Não, Maria, as pessoas vão falar de novo que nós brigamos outra vez. Você tá gripado. Você não pode, que você tá gripado. Mas limão é bom pra quem tá gripado. Não ganhou, hein? Não ganhou. Não ganhou nhoque de banana da terra com molho de limão, que estava parecendo uma delícia total, né? Mas eu achei que ele estava melhor, mas ele ainda estava fanho. Quer dizer, imagina, você está gripado, você acorda de madrugada para estar no ar 8 da manhã, você ainda está com tudo aquilo, depois vai dando uma aquecida, você sai melhor, né? A rouquidão não tem a ver com a gripe, eu acho que sim, com ele ter chegado atrasado. Ele ter chegado atrasado. E hoje ele estava com a voz normal. Tava com a voz normal. Normalmente. É que passou nervoso também, né? Depois das declarações da Lê, enfim, melhorou tudo. Céu azul para eles agora. Vamos virar a nossa roda da fofoca. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho nós temos o Vladimir Alves, o Thiago Rocha, bafões de Felipe Campos, tudo aquilo que você tanto curte na nossa Roda da Fofoca, tá? Mas para abrir o nosso programa, claro, a nossa primeira página, e a gente não poderia deixar de falar em relação ao Tom Veiga, o Louro José, a entrevista que a Lê Veiga, a ex-mulher dele, deu ontem aqui ao nosso programa com exclusividade, confirmando a separação, confirmando o final de casamento.
E a Alê, inclusive, a gente estava já na reta final do programa, né? Ela entrou no ar e ela conversou com a gente de coração aberto mesmo, muito a fim de explicar vários pontos da entrevista que havia saído no jornal O Extra de ontem com amigos do casal que teriam falado de desentendimentos, falado que ele estava agressivo, falado de traição, falado de uma série de coisas que acabou aí repercutindo bastante. E ela esclareceu, ela queria esclarecer, inclusive, o lance da tatuagem, né, da Katrina, daquela símbolo do Dia dos Mortos lá no México, e que ela tinha, né, detonado o próprio marido nas redes sociais porque ela não queria aquela tatuagem de jeito nenhum. Aí ela explicou a real da história e daqui a pouquinho vocês vão conferir aqui com a gente tudo isso. O importante são duas novas informações nesse caso. A primeira, que a Ale Veiga não quer mais falar, não quer mais dar entrevista, não quer mais tocar nesse assunto por orientação da advogada dela, que acha melhor não ficar falando tanto. Então pode ser que ela até apareça, dê alguma entrevista, mas no momento não, por uma orientação da advogada. Outra coisa, na Rede Globo, nos bastidores, o que se comenta é que o Tom Cavalcante não recebeu nenhuma proibição formal de ir para as redes sociais. Aliás, o Tom Veiga, imagina o Tom Cavalcante, o Tom Veiga não recebeu nenhuma proibição formal em termos de não poder ir para as redes sociais ou falar o lado dele dessa história, mas haveria um senso comum ali de que nada a ver misturar a vida pessoal com o personagem, com o Louro José do programa da Ana Maria Braga. Então, esses 2 dias, né, o que eles têm feito? Brincadeirinha, para quem está sabendo de tudo e todo mundo está sabendo de tudo, uma indiretazinha aqui, outra ali, mas a recomendação, deixa quieto, não fale a respeito. Nós estamos acostumados sempre a ver o lado do artista. Dessa vez foi a mulher que veio em defesa do próprio artista, no caso a Ale. Do próprio ex-marido, anda difícil isso ultimamente, né? Ela entrou e ela rasgou a seda para ele, disse que ele foi um ótimo companheiro, é uma pessoa incrível e que realmente nada, que ela não iria denegrir a imagem dele em absolutamente nada, porque não correspondia. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção também é que os dois estão em litígio. Assim, como que eles estão tão amistosos, mas ao mesmo tempo que eles estão amistosos, eles estão enfrentando um litígio. A separação é litigiosa, é isso que você está falando? Você tem essa informação? Sim. Então, assim, não sei se por conta de alguma que a gente sabe de separação de bens para fazer arresto, enfim, um monte de história, mas talvez eu acho que eu não consegui entender, porque a partir do momento que você tem uma relação e ela é amistosa, eu acho que não tem a questão do litígio, né, da separação do litigioso, né? Então isso me chamou, isso está me chamando a atenção. Mas assim, pode ser realmente, pode ser não, você está dizendo que é litigiosa, mas mesmo sendo uma separação litigiosa, vamos partir desse ponto, ela queria justiça em relação à imagem dele, pode estar sendo litigiosa por uma série de coisas, mas o que estavam dizendo não era verdade, é o que ela diz, só eu e ele sabemos o que nós vivemos, né? E ele não é uma pessoa agressiva, então talvez o senso de justiça da Ale prevaleceu sobre os desentendimentos e até uma separação litigiosa, como o Felipe está dizendo que é o que está acontecendo. Tiago Rocha. E ainda bem que a Ale se pronunciou, porque da parte do Tom, ele não pode se pronunciar, ele tem um contrato de confidencialidade, porque o Louro José é o personagem, o manipulador não aparece. Assim como era Bozo, que não podia saber que era o Luiz Ricardo, ou o Vanderlei Pipoca, os intérpretes. Então, foi muito importante que ela se posicionou, porque aí a gente acaba sabendo o que de fato aconteceu. Para fechar? Para fechar, fiquei surpreso, mesmo sendo uma separação litigiosa, da maneira dela em querer defender e honrar o caráter, né?
Inclusive, ele foi visto hoje por uma fonte do Buchicho, saindo dos domínios da Rede Globo de televisão após o programa, distribuindo sorrisos, cumprimentando todo mundo, tranquilo, sereno. E as pessoas falaram, olha, ele é um excelente... É o lado dele dessa história, que em função das declarações dela, não se sente mais tão pressionado ou orientado a esclarecer, a contar o lado dele da separação, né? E também o senso comum na Rede Globo de televisão, que deixa quieto, não mistura, né? Daqui a pouco tudo isso passa, a ler as declarações dela foram uma bandeira de paz, quer dizer, não existe guerra nisso, estava todo mundo preocupado, inclusive nós falamos isso aqui ontem, que poderia virar uma nova história de Wesley Safadão e Mileide Mihaly. Graças a Deus não vai por aí, não vai por aí, então ele pode, né, de uma maneira mais tranquila, pensar como é que ele vai se posicionar nessa história e se existe a necessidade dele se posicionar nessa história, depois que a própria mulher dele, mãe da filha dele, agora ex-companheira, já se posicionou, já declarou, dizendo que realmente ele não é aquela pessoa como ele acabou sendo descrita no jornal por um que seria amigo do casal, né? Ali ela confirma, briga no Rock in Rio, ela contou a história, né, do interesse da terapeuta de casal no próprio tom que ela poderia, inclusive, ter dado em cima dele. Ela sentiu que ali tinha alguma coisa estranha, o que deu margem aos comentários de traição, de um caso extraconjugal. Ela tocou em todos esses assuntos. Se você não viu a entrevista, você vai conferir daqui a pouquinho e você vai ver que realmente, não é, o tom dela é de muita sinceridade, de muita franqueza. É uma pessoa que não estava falando para fazer média ou pelo menos, né, para preservar ninguém. Ela estava falando por uma questão de justiça, preservar o tom, mas por uma questão de justiça, porque realmente o que havia sido falado sobre ele não corresponde à verdade. Ela disse que nesses 14 anos e meio de casamento, jamais ele foi agressivo com ela ou teria tido algum gesto em relação a ela de maior agressividade, que ele é impulsivo, mas ele não é agressivo, tá certo? Vladimir Alves já chegou, Thiago Rocha também, Felipe Campos está a postos com os seus bafões na sua central de notícias. Boa tarde para vocês, né? Boa tarde. Tudo em paz, né? E aí, Felipe, valeu, desde a semana passada estava batendo no lado certo da história, né? Pois é, até com a história da própria terapeuta, né? Que nós comentamos aqui, que ele foi fazer terapia de casal e que daí a terapeuta, ele estaria tendo uma relação, e ontem mesmo ela usou que a terapeuta foi um pouco sacana, vamos dizer assim, né? Eu achei, essa história me chamou muito a atenção por alguns pontos, assim. Um profissional, um grande companheiro, e a gente não duvida de nada que ela tenha falado, negando que ele seja agressivo. Eu acho que ele devia estar realmente muito tranquilo hoje, ele estava bem à vontade, o Louro José no programa também estava felizinho, estava sem rouquidão, né? E o Felipe ainda vai falar dessa rouquidão aqui hoje, né, Felipe? Mas agora nós vamos colocar para você que não ouviu ontem, você que queira conferir tudo aquilo que a Lê Veiga falou pra gente dessa separação, a gente coloca agora para vocês. Vamos lá. E ela já está na linha com a gente, vamos conversar, vamos ouvir o lado da Alessandra, não é? Boa tarde, querida. Oi, boa tarde, Sônia, tudo bem? Tudo, como é que você está? Eu soube que você ligou aqui, né, conversou com o Vlad, você quer falar o seu lado, e eu acho importantíssimo. Muito nervosa fiquei, eu não conseguia contato com vocês, eu falei, gente, eu preciso falar hoje, porque como você disse mesmo, você mesma disse, vira uma bola de neve se não for esclarecido. Sim. E o que você tem para falar pra gente? Meu amor, é o seguinte, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu não conheço pessoa melhor no mundo do que o Tom. Sim. O Tom é incrível, é um excelente marido, é um excelente profissional, um ótimo pai. O único problema é que a gente começou a brigar. Muito, discutir, a gente não estava mais combinando e a gente decidiu separar. Não houve traição, não houve agressão. O Tom não é agressivo, ele é impulsivo. É diferente de ser agressivo. Mas de resto, gente, ele é incrível. Eu não posso falar nada do Tom, nada. É um desgaste normal de relacionamento mesmo, fecharam um ciclo, é isso? A gente, presta atenção, Sônia, a gente se ama.
A gente se ama. Sim. Só que a gente não combina mais. Só isso. A gente briga muito, eu não quero mais ficar brigando. Mas existe amor entre nós. Isso é fato. Tanto do meu lado quanto dele comigo. Eu tenho certeza disso. Porque o que a gente viveu, só a gente sabe o que a gente viveu. Certo. Agora, ficar colocando palavras, eu vou te dizer o seguinte, eu não sei de nada dessa matéria, assim, eu não tenho o que falar nem de quem escreveu, nem de quem passou as informações, não tem problema, porque a gente sabe que isso acontece muito, sim. A gente sabe que muitas coisas, se não forem esclarecidas, tomam uma proporção que não é legal. Então, eu acho que as pessoas têm direito de tomar essas conclusões, porque realmente o Tom, né, não é a pessoa, como você falou, o personagem e eu acho que a gente tem que respeitar isso. Pelo fato de, assim, como eu te falei, as pessoas podem achar o que quiserem, não tem problema. Não precisa tocar no assunto. E talvez o Tom realmente não sinta mais essa necessidade depois da Alê ter entrado no ar aqui no nosso programa e ter, sabe, falado a verdade em relação a ele. Quer dizer, ela... como é que a gente diz? Ela realmente esclareceu que o Tom não tem essa imagem de agressividade que poderia comprometer, inclusive, a carreira dele e a imagem do próprio Louro José. Isso que ela fez questão, e não parecia que a Alê tivesse entrado no ar para limpar a barra, vamos dizer assim, do Tom Veiga por interesses profissionais, qualquer coisa assim. Não, ela quis entrar, foi ela que ligou pra gente, foi ela que pediu pra produção, que ela queria conversar conosco, né, com a nossa equipe aqui no estúdio, justamente para falar o que ela achava disso, porque ela achou muito injusto. Ela achou que era uma coisa que poderia prejudicar o Tom Veiga, poderia prejudicar o ex-marido dela, o pai da filha dela, e não sendo absolutamente verdade. Então, eu, particularmente, considerei a Alê bastante sincera, bastante franca, não é? E no tempo que a gente tinha ainda disponível antes do encerramento do programa para conversar com ela, nós tentamos dirimir todas as dúvidas, não é? O Thiago Rocha, inclusive, fez pergunta, o Vladimir Alves também, o Felipe, que levantou essa história desde a última semana, acabou não dando tempo dele conversar com a Alê no ar, mas ele tem mais coisas para contar hoje aqui para a gente também, então já vocês têm mais informações. Uma coisa que chama a atenção hoje é que ela cobriu já a tatuagem que ela tinha com o nome do marido, a tatuagem Tom Veiga. A Alê trazia no braço, foram 14 anos e meio de casamento, e agora ela preferiu cobrir, e olha, ficou linda, hein? Ficou muito bonita a tatuagem, antes e depois, e tá aí que ela postou, porque, como ela disse pra gente, eles estão efetivamente separados há 2 meses, e ela diz que não falta amor nessa história, que eles se amam, ela tem amor por ele tem amor por ela, mas a convivência é insustentável, eles brigam demais e isso desgastou bastante a relação. Então, para que continuar junto, né, numa situação que estava difícil para eles como casal? Eles podem ser amigos, né, cada um para o seu lado, e foi isso que ela deixou bastante claro aqui no nosso programa. Então aí as fotos, as recordações e essas 2 informações importantes. Primeiro, que ela não deverá falar com ninguém por orientação de advogado, isso pode sofrer mudanças, é claro, depende de uma conversa, de um diálogo, talvez com a própria advogada. E a outra coisa